Poema transfigurado. Arturo Cordume. Fazer um poema leva ao meu dilema: passado, presente ou futuro? E outro ainda, qualquer lugar ou o quê? Rua, escola, parque, casa, quarto. Paro apreciando o quarto entupido, as paredes descascadas e úmidas, o espaço todo tomado por caixas e, como dizem, estas repletas de lixo. A casa de lixo também, coberto por eras, no parque folhas de plástico e guimbas, a escola coroa de completude humanos, lixo também. A rua, com suas carruagens de plástico, apodrecendo sob sol, chuvas e vento. Como fazer um bonito poema, no meio do caos de motores, buzinas? Descarto o presente e o futuro. Vem a memória do passado, o cruzamento da estrada de ferro, logo ali existia em luzes tangidos. Traves de madeira, contrapesos, luminárias piscantes e barreiras. As duas barreiras de gentio, o lado de cima e o de baixo. Separava a cidade alta da baixa, entre as duas cidades, o trem. Era outra vida, nem melhor ou pior, tão apenas diferente, tão apenas. Uma parca existência já passada, na qual eu passava para alcançar o futuro e me esquecia de viver. As porteiras foram desconstruídas, sem resquício, sem alarde, apenas minha pouca memória as reconstrói. Falho, os sons não são o que foram, nem o brilho de seus faróis recordo. Agora, aguardo meu tempo passar, deixar a existência e, finalmente, me juntarei a elas no testemunho de outro alguém. Praça 22 de Novembro, de Cecília Camargo. Pequenos e inseguros passos, braços abertos, equilibram a corrida atrás dos pombos. O chão de cimento revela o calor. O entorno da praça respira tradições japonesas. A ponte sobre o pequeno lago atrai pássaros. Os peixes nadam tranquilos, não percebem a cidade crescendo. A fonte luminosa dança suas cores e formas, acompanha os acordes que escapam pelo alto-falante. O jardim japonês sereno a representar imigrantes que traziam sonhos na bagagem. O tempo passou, a criança cresceu, a fome do progresso consumiu espaços e sensações. A praça não mais existe. Agora habita apenas os quintais de minhas memórias. Casa do Barão. O coqueiro enorme, se ainda existisse, não mais divisaria o trem a chegar. O balanço, na viga do varandão, o pêndulo da infância. Passado e futuro, em jogo de impulso, imbricam-se e os pés resvalam o chão. Na brecha aberta, a faísca de um fósforo presente. Janelas frondosas, matronas e donzelas perscrutam na neblina o retorno dos capitães. Nas nesgas dos dias adentram o espelho. Mulheres e moças, ombro a ombro com homens, na faina diária. Paredes, camadas de olhos, singram o tempo, escorrem sonhos que inundam a cidade. Humos para os pés que perseguem o pão de cada dia. Portais de templo, umbrais que abduzem a história em memória. Museu. Desde Assunção, livro Cidade Cativa. Corredores, de Edson Bueno de Camargo. Nos corredores úmidos da fábrica, escuro que as fracas lâmpadas não venciam, a argila batida nas marombas e tamborões.
o cheiro acre nas ventas, o cinza sujo nas roupas, o pó branco e fino nos cabelos. Nas frinchas das velhas vigas, os ratos nos observavam, olhos negros na sombra. Passei a esmo o resto de infância e a adolescência na fábrica, no ruído das correias, o baque seco do pedal do torno, a louça branco tingida de vermelho sangue, o peso das prateleiras e carrinhos. Ali sonhei meus primeiros sonhos e deixei de acreditar um pouquinho a cada dia. O apito, de Edson Bueno de Camargo. Verde. Tudo era invariavelmente pintado desta cor. Portas, portarias, armários, maquinários, carrinhos de louça, caminhões. Um verde escuro sobre as superfícies de ferro e encanamentos. Verde claro contrastando com cinza nas paredes dos prédios e galpões. Algo cheira a nazismo. Paredes envelhecidas, muros altos e aramados, uma densa ramagem, eras e sebes os recobriam em diversos pontos. Ainda ressoa em meus ouvidos apressados, em sonhos e pesadelos, o apito da fábrica a se apossar do silêncio de todas as manhãs. O parque. Berço aconchegante para o nascimento de um gigante, que vai cortando vales rumo ao horizonte. Atravessa a região, serpenteando entre os morros. Já foi belo e chamava atenção, mas hoje pede socorro. Um pouco de mata ainda resta, não chega a ser uma floresta. Só um pouquinho sobrou de Mata Atlântica ao redor. E, se não fosse a luta de alguns, o parque seria ainda menor. Todavia ele está lá e fica cheio em dias de sol. A criançada atrás da bola, a toalha forrada no chão para o piquenique, o sol refletindo na lagoa, as pistas e trilhas para a caminhada, a fauna que faz de lá sua morada e árvores das mais variadas. Porém, de todas as riquezas de lá, uma merece destaque, justamente a que dá nome ao parque. Uma gruta entre as enormes rochas, suspensas de forma surpreendente, forma a caverna de onde flui uma das várias nascentes. De Emília Silva Barbosa. Criptocarpo. Encosta-se no vidro do caixa, automático. O menino se espanta. A paineira em erupção de algodão doce. Neste ano não há enfeites de Natal. O semáforo oferece. Um velho escondido do sol para. Ela, reunidos linho, flores e cálice, nenhum descendente ou memória que dela mesmo saísse para dar-se aquele outro lugar à mesa. Somente o velho, pomo seco, amanhecido, desprendeu-se, cúmplice. Pálpebras, dois côncavos suturados por onde a ferrugem supérflua assevera nas matrizes da casca a flórula que nasce no íntimo. As raízes incansáveis buscam desde a folha já caída o ponto de virar-se às avessas. Na faixa de trânsito, a moça, com cigarro aceso entre ruídos supersônicos, distribui panfletos. Distancia-se. Da tela, os demais elementos todos sujam o levedo das tinturas como moscas, de asas cansadas, grudam no tempo do cristal. A flama na noite das flores, só pelo postal de meados de dezembro de paz e prosperidade, em que a paineira é quase outra, fixa, inevitável. Prédio Redondo. Autora Lucineide Farias de Almeida Toledo. Vou contar para vocês o que se passa em Mauá. Tem um prédio redondo que é um mistério e faz o povo comentar. Apelidado de foguetinho e de outros que hoje não vou falar. É sempre um questionamento. O que será que se faz por lá?
Projeto foi idealizado uma obra arquitetônica. Biblioteca municipal seria instalada, mas no decorrer da caminhada, educação também foi contemplada. No dia 8 de dezembro de 2010, o Centro de Formação dos Professores foi inaugurado. Presentes autoridades e munícipes, em grande solenidade, vi em jornais os registros. Miguel Arraes foi o nome escolhido. Cidade recebeu de presente no seu 56º aniversário. Arraes, advogado, economista, foi prefeito de Recife. Destacou e escreveu história, não houve quem discutisse. O prédio imponente no centro da cidade ainda abriga sonho sonhado. Biblioteca Cecília Meirelles tem seu acervo organizado. 12 andares, de onde se vê toda a cidade, seus morros, fragilidades. É giro de 360 graus, mostrando suas necessidades. Entrada pelo bulevar. No segundo andar encontrará a recepção. Setor de patrimônio, escolas particulares, xerox, central de vagas. É muito trabalho e dedicação. De andar em andar, é sempre gente competente, que respira educação. Tem departamento de tecnologia, assessoria, convênios, planejamento, é sempre uma emoção. Chegamos no quinto, onde se localiza o gabinete. Não podemos intitular de patrão, pois o trabalho surge de várias mãos. É lá que trabalha o secretário de Educação. Chegamos ao 6º andar. Formação e supervisão, produção sem parar, elo entre a escola e o secretário. Temos muito o que aprender, envolvidos na legislação. Botar o menino para ler é a grande missão. DGRH, transportes, manutenção, divisão de educação especial, particulares, convênios, acervo, auditório Marli Rodrigues também estão por lá, buscando a inclusão, organização e manutenção. Temos muito o que fazer, bora trabalhar. Parece que o prédio é um grande corpo e dele saem as mãos. Para o acervo de lojas, nova construção. Rodoviária e igreja matriz circundam a região. Agora que o mistério foi desfeito, trago um pedido aos gestores. Nesse prédio abriga gente que cuida de gente e tomada de decisão. No meio de falta de manutenção, que sobre verbas para poder restaurar esse prédio precioso que carece de cuidado e atenção. A aparência desgastada parece gritar: sou um cartão de visitas, educação é prioridade, fazemos história e devemos nos orgulhar. Uma deusa dança a arte de Méric Marcier. Imagino Isadora Duncan, pés descalços, nua sob a túnica branca, transparente, dançando a triste sina de Nagasaki e Hiroshima. Imagino Isadora, nua sob a túnica azul turquesa, dançando no Getsemane a agonia e dúvida atrozes de um solitário e sábio Jesus. Imagino Isadora na biblioteca de Alexandria, devorando toda a antiga cultura perdida na fogueira da santa ignorância. Imagino Isadora, sacerdotisa e bacante, proclamando aos 4 cantos a beleza do corpo, o despojar das vestes e fazendo do próprio corpo templo para a religião de sua dança. Imagino a revolucionária Isadora Duncan, filha de Ísis e de todos os deuses pagãos,
dançando na atmosfera etérea da pequena capela da Santa Casa de Misericórdia de Mauá, os motivos dos afrescos de um torturado exilado romeno, que berrava a beleza da vida, apesar de tantas tragédias que se abatem sobre a terra. De Macário Ohana Vangelis. Datilografia. Escrevia carta, panfletos, boletim. Escrevia, via a vida na lavra-palavra. Lavra perigosa, tal qual a poesia, matéria sensível no tocante da alma. Voz operária. Papéis simples, documentos históricos, rodavam ruas e avenidas, resistiam o exército. Voz da juventude. Não bebia o cálice, mas se embriagava de manifestação. No entrelaçamento da palavra, a letra marcada não adormece, não envelhece, não morre. Olavo permanece na rama de sangue, na luta contra a tortura, na prisão injusta, sendo preso político, escreve silêncios, grito. Datam a grafia, a voz primeira, da primeira datilografia, no mistério da madrugada, fábrica de palavra. Faz-se necessário arriscar a lutar, seguindo e cantando a máquina de escrever. A canção para além do 1º de maio, 1970. Márcia Plana. Memento, de Martim Sebastião. Picos de lacre nas longas hastes de capim, pardais ciscando entre paralelepípedos, gavião marcando o cair da tarde com seu grito. Noites cinzas, sombras laranjas, o flare da petroquímica ronronando, monstro vigiando pela janela meu sono. Às vezes era como se o quarto estivesse em chamas. Um trem gritando seu aço na madrugada, barulho, balanço, cheiro de aço e óleo queimado, abrindo mundos além da cidade, voltar o pó de concreto e cheiro de usina. Rio lento de fantasmas tiraram um fusca do leito do córrego, tantos corvos, tantos riachinhos, a cidade são as águas que a carregam. Parque e passo, sombras quase discretas, memória no corpo e nas árvores, fruta estação de pessoal primavera, verso, risada, cadernos, mãos suadas. Outra cidade, outra pessoa, outras árvores. Os eucaliptos eram lenha para a ferrovia. A paineira permanece, os rios permanecem, as serpentes e eu observamos. Desde os mais remotos tempos, ouve-se e fala-se de coisas que vão além do que chamamos de imaginação. A história que hoje eu conto é uma dessas crendices ou realidades que fica a cargo de você acreditar ou não. No bairro Vital Brasil, na Estrada do Carneiro, e próximo à Pedra Alta, há muitos anos eram aras onde mantinha cavalos para inoculação de veneno de cobras, para obter o soro antiofídico. Muitas famílias que ali viviam, trabalhando no cuidado dos equinos, também aproveitavam a terra farta e faziam seus roçados. Era uma região de grande fartura em agricultura e criação de animais. No caminho 1, onde hoje é a Rua Adolfo da Silva, vivia o senhor Raimundo, a esposa e 2 filhas já moças. Era Semana Santa. E naquela época existia o costume de fazer uma farofa no sábado de Aleluia,
onde era realizada a malhação dos Judas. Para isso, usavam aves, porcos, cabritos, etc. A farofa, a cada ano, mudava de endereço. E todos os moradores contribuíam, mandando as prendas, pois se tratava de um evento coletivo. O grande problema é que na sexta-feira da Paixão, além do jejum, ainda tinha que ir à missa, e essa era na distante igreja de Nossa Senhora do Pilar, ou na Matriz, no centro da cidade. Quase todos os moradores eram católicos e seguiam em romaria até as igrejas, só voltando para casa já tarde da noite. As prendas para a farofa começavam a ser recolhidas só após a meia-noite, pois não era permitido matar ou comer carne até o sábado ao meio-dia. Então, após a meia-noite, é que os larápios, chamados de cristãos, colocando as asinhas de fora, aplicavam os mais hilários golpes daquela época. Seu Raimundo e família eram donos da mais bela criação de aves em toda a redondeza. E quando anoitecia, os galináceos eram presos para evitar que predadores os atacassem. Nessa sexta-feira santa não foi diferente. À tardinha, antes de irem para a igreja, Helena e Janice, as filhas de seu Raimundo, prenderam todas as aves em um grande barracão que ficava próximo à sua casa. As duas moças eram muito bonitas e também muito cortejadas pelos rapazes da redondeza e além. Vizinho ao seu Raimundo morava um sujeito muito esquisito por nome de João Cocada. Já beirava os 40 anos e era amarelo, com o cabelo e a barba desgrenhada, sempre de cabeça baixa, e de vez em quando gostava de uma catilóia para esquentar as noites. Era um desses solteirão relaxado, que não se importa com a vida, nem dele e nem dos outros. E foi esse dito cujo que ficou encarregado da casa até a volta da família. As horas foram passando, João Cocada bebendo, seu Raimundo e família nada de chegar, e, para piorar, caiu um pé d'água que não parava mais. Passava das 2 da manhã quando seu Raimundo e família conseguiram chegar em casa, e ainda foi levar alguns frangos e patos para o preparo da farofa. Meia hora depois já estava em casa e, vencidos pelo cansaço, só desejaram boa noite e dormiram. Até esqueceram de saber como estava João Cocada. O dia amanheceu. Ao abrir a porta, seu Raimundo notou que havia algo de errado. Não houve cantar de galos, cacarejar de galinhas, nadica de som de perus, pato, ganso, e nem um miseiro oi de João Cocada. A família inteira acordou, e o falatório correu, levando disse que me disse. No domingo, após a missa de Páscoa, o caso começou a ser elucidado pelo padre Cordeiro e outros tantos, lá na capela da Gruta Santa Luzia. Vamos aos fatos. A partir do momento que seu Raimundo acordou e não ouviu o som dos animais, pela manhã, imagine o cenário. A porta do barracão escancarada, as aves todas desapareceram. Dentro do barracão, encostado na parede no fundo, tinha uma assombração. Seu Raimundo quase morreu de susto com o que viu. E já saiu dali aos gritos, acordando toda a família, que por sua vez já saiu chamando aos berros vizinhos mais próximos, e por sua vez trataram de espalhar a notícia. No barraco de João Cocada, as coisas estavam ainda pior. O pobre homem estava caído no chão da sala e coberto de sangue, pernas, penas e tripa das aves. A impressão era que as aves foram mortas e suas entranhas foram espalhadas no chão e sobre o corpo de João Cocada. Voltemos ao galinheiro de seu Raimundo. O bairro Vital Brasil mais parecia uma feira livre de tanta gente vindo de todos os lugares para ver o acontecido. O padre Cordeiro foi chamado às pressas para benzer o galinheiro e despachar a assombração para o outro mundo. Assim que ele chegou, reuniu um grupo que formou o cortejo para adentrar o recinto. As mulheres cantavam a ladainha, os mais novos no apoio rezavam a Ave Maria e os homens respondendo com louvado. Louvado seja. O padre Cordeiro usava sua batina preta. O sacristão vestia sua túnica de estopa e, levando
o turíbulo, espalhando fumaça, estava Jacinto. Todos do cortejo levavam a vela acesa e a multidão cantava e rezava. Creio em Deus Pai. Primeiro foi na casa de João Cocada, onde todos cantaram a Salve Rainha e depois adentraram o barracão e rezaram o Pai Nosso. Não sei se mal entendido ou apenas imaginação, a assombração era um Judas com uma carta na mão. Na carta ele pedia ao padre uma reza e uma benção. Desculpa a seu Raimundo, e a Lena pedia a mão. Fazia um pedido de alerta a tudo que mal a consome. Se as galinhas sumiram, foi João Cocada que comeu, quando virou o lobisomem. E só a cargo de consciência, João Cocada continua vivo. Mas ainda hoje, todos acham que ele vira lobisomem. Filantropias, de Milton Lopes.